Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com José Azevedo, CFO da Aeris, uma empresa brasileira fabricante de pás eólicas. Azevedo, tudo bem? Seja bem-vindo. Márcio, muito obrigado. A dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Aeris para você me ajudar a entender cada um deles. No final a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos nessa? Vamos nessa. E para você que nos assiste aqui no YouTube, não esqueça de assinar o canal, curtir e compartilhar esse vídeo. E lembrando, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da Aeris. Azevedo, meu primeiro número para você é o seguinte: 63% foi a queda do custo nivelado de energia, ou LCOE, na sigla em inglês, desde 2009. A fonte eólica é protagonista dessa transformação energética com uma capacidade instalada que pode triplicar até 2030. Como a Aeris pode aproveitar esse boom de mercado? Bom, a Aeris hoje está preparada, tem capacidade ociosa, não é? Então nós hoje estamos trabalhando ali com 1/3 da capacidade, tá? Mas estamos preparados para uma eventual retomada. Tá? A questão que se põe nesse tema é se realmente as condições financeiras que o Brasil tem hoje, e estamos falando de Selic, não é? Vão ajudar nesse sentido, porque hoje o grande problema no Brasil, para a retomada do mercado, é realmente o custo do dinheiro. Tá? Então, esse é um dos pontos. E o outro ponto é o PLD, que está abaixo de um valor que possa dar um break-even razoável para novos investimentos de parques eólicos. Então, essa é a nossa única dúvida. O resto, estamos preparados. Quando você fala em PLD, que as pessoas que não sabem, o que é isso? É o preço de energia livre. Perfeito. Está mais baixo do que aquilo que compensaria para fazer um novo projeto. Exatamente. Nós estamos falando aqui para fazer um parque eólico, não é? Para gerar aí um resultado. A gente fala de um PLD em torno de 180, 170, tá? Hoje, por exemplo, no Ceará está à volta de 70, não é? Então tem essa diferença ainda grande, e a razão é simples, não é? Temos falta de escoamento de energia, não é? Tem falta de linhas de transmissão, porque se olhares PLD em São Paulo, ele é mais caro. Tá? Então existe essa descompensação ainda de distribuição energética. E qualquer projeto de energia exige capital intensivo, né? Na gravação hoje, a Selic está 14,75% ao ano. Qual é o valor de Selic que seria viável para um projeto, para um capital tão intensivo como os projetos precisam? Olha, o que nós vimos entre 8 e 10 se sustenta. Tá? Quando passa isso, tem algumas ressalvas e tem algumas empresas que preferem não investir. Tá? Então, existe esse ponto. Tá? Mas o ideal é entre 8 e 10. E, Azevedo, como é que fica a competição com outras empresas? A maioria é internacional, né? Não são nem brasileiras, né? Sim. O nosso caso é assim. Nós competimos assim. Competidor direto hoje, falamos de empresa americana. Tá? Existe uma empresa americana que pode ser o nosso competidor. Tá? De resto, a única coisa que pode acontecer é, se os chineses vierem, enfim, fala-se muito, né, que pode vir empresas chinesas, importação, enfim, que é isso até que a gente tenta trabalhar junto ao nosso governo, tá, que é exatamente para não permitir importações. Tá? Então, terão que ser fábricas locais a fabricar, no nosso caso, as pás. Né? Olhando o Brasil como um todo, nós detemos mais ou menos 85% do mercado. Tá? Então, assim, é uma grande parte. O outro percentual que é menor é a importação. Tá? E é isso hoje. Então, assim, a gente não tem competição direta aqui no Brasil. Quando a gente fala de exportação, aí sim, é o competidor americano que eu referi anteriormente, e nós somos competitivos, nós temos preço para competir com ele, porque, por interessante que seja, ele é americano, mas as fábricas dele está tudo no México, quase. Tá? Olha só. A maior parte das fábricas estão no México, tá? Porque para nós a competitividade é Américas, a gente fala em Américas sempre. Tá? Então, eles abastecem Américas usando as fábricas do México. Tá? Então, nós somos competitivos. Né? Tanto preço de mão de obra, mesmo tendo frete, acaba compensando.
para fabricar uma pá eólica, quanto tempo você precisa entre a encomenda e a entrega? Olha, assim, nós quando estamos em produção full, né, normalmente uma semana sai. Super rápido. É super rápido. Acho que o mais complicado é instalar, né? O resto é ligar na linha de transmissão hoje em dia. É assim, o fabricar a pá parece simples, não é tão simples, tá? Tem tecnologia, tá? E é assim, uma vez que a gente faz o ramp-up, depois a produção é em série. Tá. E aí realmente é um pouco mais fácil. Mais não é? fácil fazer. Mas os primeiros 6 meses a gente sofre um pouquinho. Tá? Muito bem. Segundo número para você. 6,2 pontos percentuais foi o crescimento da margem EBITDA da Aeris do quarto trimestre para o primeiro trimestre deste ano. Quais fatores contribuíram para a empresa, né, conseguir essa evolução tão grande? Vamos lá. Tem um ponto importante aí. Nós temos um ramp-up de 2 linhas, tá? Que é uma produção de uma pá nova, tá? Digamos assim. E nessa fase de ramp-up nós recebemos um aporte, digamos assim, da empresa que encomenda essa pá. Tá. Então, teve um efeito one-off aí, Uhum. tá? Um percentual. Não é contínuo, tá? E sendo transparente, o que é que acontece? Nós hoje, com 2 linhas, nós temos alguma dificuldade em diluir custos, né? Como toda a gente sabe. Tá? Uhum. Então, assim, tem custos fixos de SG&A que a gente não consegue tirar, porque, e dou fácil, um exemplo, o facto de ser listado na Bolsa. Não é? Então, é um custo que realmente, para nós, vou chutar aqui um número, mas se custa 1.000 com 1 bi de receita, custa 1.000 com 4 bi de receita. Uhum. Então, realmente, hoje a gente suporta isso. Então, a gente olhando este ano como um todo, a gente chegou numa fase realmente de reestruturação total da empresa. Tá. Tá? Então, estamos falando até a nível de redução de funcionários, que saiu publicamente, né? Nós reduzimos quase 4.000 funcionários. Né? Então, Bastante. assim, é bastante. Ainda estamos nos ajustes finais, não tem mais ninguém para desligar, isso é importante falar. Tá? Mas tem os custos ainda correndo, né? Porque teve demissões, teve indenizações, enfim, teve um pouco de Processo tudo. normal, né? Tá? Então é um processo normal que acaba realmente nos afetando aí nessa diluição dos custos. Olhando para a frente, tá? É olhar para cima. Tá? Então tudo o que vier vem para melhor. Não é? Então este ano teremos uma margem um pouco mais baixa. Tá. Nós estamos olhando ali entre 2% e 5%, tá? Mais ou menos, tá? É isso que nós estamos apontando para este ano. E a partir do ano que vem a gente volta, com a demanda que temos, tá? Voltamos a melhorar aos poucos. Se me perguntares o que é que seria margem ideal para a Aeris, nós já falámos isso até algumas vezes aí em algumas divulgações de resultados, seria em torno de 10%, 10% a 11% é uma margem boa para operar a companhia. É isso que a empresa busca, então, a partir de 2026, né? E final de 26. Final de buscar 26 para 27. Vai chegar, isso aí. Porque a demanda que nós temos garantida hoje, tá? Ela ainda não consegue levar a uma diluição tão grande do custo, tá? Para chegar numa margem de 10%. Então, a gente vai ter uma fase de rampa, né? Assim, os números, os 10%, a gente está falando aqui, lá para final de 27, acho que é factível. Tá? Óbvio que temos de trabalhar nisso, não é? Claro, tem toda uma eficiência operacional para assegurar, enfim, tem uma série de trabalho, mas é factível. Muito bem. Terceiro número para você. 2030 é o novo prazo de vencimento após a repactuação dos termos e condições com os debenturistas. O que esse novo cronograma traz para a empresa? Bom, número 1, liquidez. Né? Então, assim, foi o nosso objetivo, foi exatamente esse. Era garantir a liquidez da companhia durante 25, 26, que são anos de menor demanda. Tá. Para voltarmos a crescer em 27 de uma forma mais acelerada. Tá? Então, esse foi o que nós realmente buscamos e também para nos dar tempo de fazer o right sizing da companhia, não é? Que é realmente ajustar o tamanho da companhia para a realidade dela. Tá? Foi isso. E os debenturistas foram aderentes? Foi interessante a conversa que vocês tiveram com eles? Olha, eu quero até aproveitar para agradecer a todos os envolvidos, tá? Porque realmente foram muito colaborativos, tá? Conosco
e entenderam realmente que a nossa situação é uma situação de demanda de mercado, não tem nada a ver com gestão, tá? Então temos esse ponto, tá? Que é importante, e eles realmente colaboraram muito connosco e estão ajudando a companhia. E quando você faz um reajuste, muda a alavancagem da empresa, né? Você não reporta mais isso, né? Até antes da repactuação, você reporta uma alavancagem, depois você não reporta mais, né? Sim, porque que basicamente nós tínhamos um covenant, né, de 3,5%. Tá. 3 vezes, desculpa. 3 vezes dívida líquida EBITDA, né? EBITDA. E com a repactuação nós deixamos de ter. Tá? Então nós não vamos medir os covenants durante este período. E a razão é simples, né? Como a empresa caiu muito a demanda, né? Cai a receita muito, Claro. não tem como medir a alavancagem, porque fica uma coisa esdrúxula, não é? Assim, não tem lógica. Não é um indicador para o Não. investidor olhar nesse momento, né? Obviamente que para garantir também a liquidez da companhia e tudo, tem alguns outros covenants, digamos assim, que asseguram, tá? Então vou-te dar um exemplo. A companhia não pode tomar dívida nova, por exemplo. Tá. Então, essa é uma das condições que está lá. Tá? Mas é público até. Tá? Sim, sim. Toda a escritura, então tem mais detalhes lá, mas é isso, só como exemplo. E tem alguma dívida vencendo esse ano e nos próximos, além de debêntures? Nós temos uma dívida vencendo em agosto de 26, com o BNDES, que estamos agora também em fase de renegociação, tá? Que nós deixamos à parte, porque uma das estratégias foi renegociarmos com os debenturistas, que era a maior dívida, depois os bancos comerciais, e o Banco de Fomento deixamos para o final. Tá? Mas está endereçado, está muito bem endereçado. Agosto de 2026. E não vai ser agosto de 2026. Vai conseguir antecipar isso? Ainda não tenho um prazo definido, tá? Mas vamos conseguir alongar também. Muito bom. Quarto número para você, Azevedo. 64,2% foi o crescimento da receita do mercado interno no primeiro trimestre deste ano. Por que o mercado local está acelerando novamente? O mercado local não está acelerando. Não está acelerando. Não está acelerando. É precisamente o contrário. Este ano, acho que vai ser um dos anos com menor demanda este ano e o próximo para depois retomar. Tá. O que é que acontece nesse mix de receita? Nós temos o contrato com o cliente, né? Ele não especifica o que é que vai para exportação ou o que é que vai para doméstico. Tá? Então, ele pode demandar mais exportação ou pode demandar mais doméstico. Tá. Então, é por isso que nós temos essas variações. Tá? Um sinal que nós temos realmente é que a exportação está voltando aos poucos. Tá? E, então, no futuro, a gente está olhando a exportação como realmente uma opção para retomar a demanda. Tá? Este ano, se eu te puder falar um número que não é exato, mas aproximado, a gente está falando ali entre 25% a 30% será a exportação. Olha só, seria o maior também da história, né? Se não me engano, pelo histórico. Não, nós já tivemos anos bons lá atrás. Já tivemos. Tens uma ideia de praticamente 16 mil pás produzidas, nós deveremos ter ali à volta de 40-45% de exportação. É bastante também. Além de exportação e mercado local, serviço também é algo que está começando a aparecer um pouquinho no balanço, né, nesse mix aí. Como é que funciona isso? Sim. Nós criamos uma unidade já faz uns 5 anos. Tá? Começamos, inclusive, nos Estados Unidos. E a razão é simples, né? Porque manutenção de pá, ela tem no parque que já tem mais idade. Então, isso é o que acontece. Então, começamos lá. E realmente vem crescendo com um ritmo bastante acelerado. Se vocês fizerem a conta, a gente tem um CAGR aí de 48%, mais ou menos. Tá? Então, é algo realmente que vai, no futuro, ajudar realmente tanto no volume de receita quanto na margem da EBITDA. Tá. Tá? Isso é uma coisa que está super claro. Desafios para aumentar esse crescimento Estados Unidos, você tem um problema de mão de obra, tá? Que a gente não consegue importar na velocidade que queremos,
e localmente não existe, não é? Porque ninguém quer subir a torre. Não é? A torre, né? Isso é um problema que temos. Mas, enfim, a gente tem dado um jeito e aos poucos tem conseguido realmente aumentar o quadro, porque serviço é o seguinte, são o que nós lá chamamos de contractors, não é? Então, toda essa mão de obra terceirizada que faz esse tipo de serviço é o que gera a receita. Então, quanto mais tiveres, obviamente, mais receita vai tens. ter. Onde nós demos início também, este ano, de uma forma mais assertiva, né? E eu digo assertiva porquê? Porque nós criamos toda uma estrutura nova de gestão da Service, né? Inclusive um dos sócios fundadores foi assumir a Service, está baseado nos Estados Unidos porque a operação lá é maior, mas demos início também à Latam, como um todo. Tá? Então, aos poucos aqui vamos começar a crescer também. Tá? Essa é a nossa intenção aí para o futuro. E quanto mais maturidade esses parques eólicos tiverem, mais manutenção vai exigir por questões climáticas, questões N, né, que envolvem essas pás, né? Exatamente. Outra coisa também que surge aí, né, com o desenvolver, porque a indústria eólica é muito nova. Muito nova. Então, assim, não é como uma automotiva, né, é totalmente diferente. O que nós estamos vendo também é que, fazendo consultoria preditiva, né, a gente consegue ajudar os donos dos parques a terem mais eficiência de geração. Então, esse é o trabalho que a gente está aos poucos desenvolvendo, tá? E no futuro será isso. Ou seja, não será só a reparação em si, se tiver algum problema na pá, mas sim também antecipar, né? Antecipar. É a manutenção preventiva do seu carro, Exatamente. né? Tem que fazer, vai fazer também dos seus aerogeradores, né? Exatamente, é isso aí. Quinto número para você, Azevedo. R$ 8,2 milhões foi o investimento realizado pela Aeris no primeiro trimestre deste ano, um montante 60,4% abaixo do realizado no mesmo período do ano passado. Por que a redução neste ano? Bom, é volume. Tá? A gente está falando de 2 moldes, né, 2 linhas de produção, contra, salvo erro, 10 o ano passado. Tá. Então, assim, é totalmente diferente. Não tem como manter a mesma capacidade, né? Exatamente. E investimento é só em produção? Só? Basicamente... Nós temos... É dividido em 2 ali. Desse valor aí, a gente terá ali 1 milhão e meio, mais ou menos, de manutenção, porque são manutenções nós naturais, pórticos, né? Temos empilhadeiras, temos, enfim, várias coisas que nós temos que fazer manutenção. E o restante é realmente, desse valor aí, é realmente as 2 novas linhas de produção. Tá? Então, tem todo esse investimento, bem menor, porque exatamente... Claro. Inovação não tem? Inovação, nós temos inovação, tá? Mas ela é muito embasada na produção. Tá bom. Tá? Então, é específica. Específica tá? mesmo. Vem um modelo de pá nova, óbvio que tem inovação. Tá? Então, as pás, como vocês sabem, a Aeris, quando começou lá atrás, eram pás de 46 metros, 48 metros. É muito grande. Né? Nós estamos fazendo agora 82, tá? Nossa Senhora! Então, a nova que veio tem quase 82. Vai fazer ventania para tudo que é lugar, né? E tem diferença da onshore para offshore? Tem diferença. As pás de onshore tendem a ser bem maiores. Tá? Vi até uma reportagem estes dias que acabaram de fazer uma de 148 metros. Tá? Caramba! Que Mas desafio, hein? Estão operando, em geral, são 120. 120. Entre 100 e 120. Bastante, bem grande mesmo. Muito bem, Azevedo, vamos virar o jogo agora. Eu vou fazer a pergunta e você me traz o número. O melhor número a ser apresentado? Olha, eu até essa pergunta eu vou tentar enganar, né? Brincadeira, né? Não, mas não, é assim, nós não temos um número mágico, tá? A Aeris, realmente, nós estamos numa fase que os números tivemos que baixar tudo, não é? Então, isso, novamente, causado pela demanda, não é? Então, não tem um número mágico. O que é que nós estamos trabalhando realmente para ter um número que eu venha aqui ano que vem? Combinado, já está combinado. Enfim, te trazer aí novidades boas. Nós estamos focando muito na receita, tá? Então estamos fazendo esforços comerciais para, principalmente, exportação, porque aqui o Brasil vai demorar, a gente não pode ter ilusões, tá? Então é isso que nós estamos focando. E geração de caixa operacional para desalavancar a companhia lá na frente, tá? Porque todo este trabalho que nós fizemos de reestruturação financeira
Foi exatamente isso que eu expliquei. Nós estamos ganhando aqui 2 anos e meio, mais ou menos, tá? Para realmente arrumar a casa, não é? Como um todo. Então, esse para mim é o número mágico, é realmente a gente conseguir de uma forma efetiva melhorar, principalmente a estrutura de capital, tá? Que é o que nos afeta mais hoje. A parte operacional, nós fizemos um trabalho, trouxemos um executivo de fora, de uma empresa grande aí também, enfim, já com muita experiência, para nos ajudar, e realmente ajudou bastante. Nós hoje estamos com uma eficiência muito maior do que tínhamos há 5 anos atrás. Tá? Há 5 anos atrás, o problema da Aeris era entregar as pás. Agora. Hoje falta a encomenda das pás. Então, totalmente diferente. Até que nós, internamente, nós até brincamos. Assim, a gente nunca teve área comercial. E hoje, não. Hoje nós temos uma área comercial efetiva que está desenvolvendo um trabalho, né, junto às OEMs, né, que são os nossos clientes. A gente não vende direto para a Parque. Né? Então, tem isso. Então, resumidamente, o número mágico é realmente trazer receita para a companhia, geração de caixa, tá? E o trabalho depois é desalavancar a companhia aos poucos para trazer para um patamar que realmente suporte a operação ongoing. Tá? Tudo isso vai demorar um tempo, não é num ano nem em 2. Tá? Até que o projeto de reestruturação, o alongamento da dívida é por 5 anos. Tá? Então não é por acaso, não é que estamos com alguma outra intenção, não é essa. É realmente para nos dar tempo de conseguirmos recuperar a companhia como um todo e, obviamente, esperar pelo mercado, né? Então, 2026 ou 2027 você volta aqui para a gente bater esse número, para a gente pegar o melhor número a ser apresentado, um bom número, né? Um grande número. Prometido. O número que melhor representa a Aeris? Olha, o número que melhor representa a Aeris não é um número, talvez não seja um número, mas toda a dedicação aí da mão de obra que temos, tá? Que assim, tem sido pessoas espetaculares, apesar de toda essa redução que tivemos, que é um número infelizmente triste, né? Que é essa redução de quase 4 mil colaboradores, mas o time que tem ficado aqui, a equipe que tem ficado, tem realmente se dedicado bastante para fazer o melhor. Então, para mim, esse é um número importante, mais importante até do que o número financeiro em si. Tá? Neste momento não é a hora certa de olhar o número financeiro. Tá? Um número importante, mas que ninguém olha para ele. O número importante que ninguém olha para ele. A margem operacional, por exemplo, a gente olha de uma forma simplista, não é? E não olha com a dimensão adequada que temos hoje, tá? Mas se olharmos com muita atenção, dá para ver todo esse trabalho que foi feito nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, em cima realmente da eficiência operacional, que melhorou muito, muito. É isso que no futuro, né, com toda essa transformação, essa reestruturação, vai conseguir trazer o resultado para a empresa de forma muito mais rápida. Né? Sim, é o que gera caixa no final. Não é? Caixa até virou, eu acho engraçado, né, que nas redes sociais caixa, acho que nos últimos 8 meses virou a bola da vez. Todo mundo só fala nisso. Né? Quem já trabalhou em empresas que vivem de caixa, né? No meu caso, um deles, tá? Realmente, assim, eu sempre fui um grande diligente, fã também de fazer uma gestão sempre focada no caixa, e aqui não foi diferente, a gente está trazendo isso, mas não adianta de forma alguma quereres trazer caixa se não tens realmente receita e eficiência operacional. Claro. Que é isso que te traz. SG&A é muito fácil de regular. Tá? Isso aí é a coisa mais fácil. Né? A caneta está na nossa mão. Tá? Agora, o resto não. O resto tem um trabalho por trás muito grande. O número que não sai da sua cabeça? O número que não sai da minha cabeça, o número exato eu não te posso dar, até pela questão de guidance, né? Mas olhando de uma forma efetiva, é realmente voltarmos a ter 12 a 14 moldes
que nos traga um EBITDA bastante razoável, com a margem de 10%, que nos permite trabalhar o dia a dia. Esse é o número que a gente pensa e foca todos os dias. E, novamente, tem um caminho. Tá? Nós estamos em 2025, a gente está falando de chegar num nível desses lá para fim de 28, início de 29. Tá? Então, temos um caminho grande aí à frente, mas esse é um número que fica na minha cabeça. São bater os de 12 a 14 moldes, que são linhas de produção, que aí estamos todos felizes outra vez. O próximo número vai ser? Próximo número, não tem um próximo número. O próximo número é exatamente o que eu referi anteriormente. Tá? Foco nas linhas de produção. Vamos focar 12 a 14. Esses são os dois números mágicos aqui. E nesse momento é paciência trimestre a trimestre, né? Não Sim. adianta você querer antecipar qualquer coisa. Não, e assim, não adianta estar a antecipar, não adianta querer dar só boa notícia, tá? O que eu quero dizer em relação a isso é: tivemos essa situação, trabalhamos para resolvemos grande parte, assim, e falo aí da dívida, já está realizado, 90% da dívida está renegociada, então garantimos a liquidez da companhia nestes anos de baixa demanda, tá? E daqui para a frente é pouco a pouco, tá? Nós vamos entregar aquilo que nós nos prometemos quando, inclusive, demos guidance o famoso blowout que saiu aí no mercado, e a gente vai entregar o que realmente falou. Tá? A expectativa, até, para ser sincero, assim, pode ser melhor. De momento, o que temos foi aquilo que nós entregamos como blowout. E é importante isso, a realidade, né? Sem colocar, né, onde vai chegar, o que vai ser. A gente persegue isso e a realidade é essa. Vamos em frente com isso. Exatamente. Azevedo, muito obrigado, viu? Obrigado você. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. Aproveite para compartilhar esse conteúdo para mais gente conhecer a Aeris. E se você não segue o Neofeed nas redes sociais, aproveite, estamos em todas. Um abraço e até a próxima.